Bom, mais uma noite, sejam bem-vindos. Hoje iremos falar de importação. Nossa aula a gente vai falar sobre detalhamento de estudo de custo. Essa aula é uma aula importante para que a gente tenha clareza de como que funciona quando a gente faz um estudo de custo e a gente tenha realmente um entendimento de quanto impacta volumes de SKUs para a gente importar, volumes de produto. Importações pequenas, médias, grandes. Então, a gente vai falar um pouquinho de tudo aqui, para que vocês tenham realmente esse discernimento, para que possam entender, opa, eu estou importando agora, esse custo ele vai ser sempre assim? Não. Cada importação é salvo se tiver tudo perfeito, redondo, igualzinho, idêntico, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, que vai sair o mesmo valor. Tem que estar dólar, frete, a parte de escoamento interno lá na China, tem que estar muito detalhado, tudo alinhado, que é muito difícil isso acontecer, para ele vir exatamente o mesmo custo que a gente comprou. Então, como a gente trabalha em dólar, e essas negociações são em dólar, esses custos são variáveis. Então, conforme oscila dólar, oscila nosso preço. Conforme oscila frete, oscila também o nosso preço. Então, muitas das vezes a gente vai fazer uma compra e daqui a pouco vai comprar de novo e falar, mas por que está diferente? Porque são em dólares e esses valores são variáveis. Então, isso vocês têm que ter na cabeça que é muito claro. E ele pode variar para mais e quanto para menos também, tá? Para ambos os lados. Uma coisa boa de tudo isso, se variar em dólar ou em frete, para mais, para menos é sempre bom, né? Mas para mais, vamos chamar assim, que seria a pior das hipóteses, é uma pior das hipóteses, só que ela não é só para mim, ela é para todos os importadores. Então, não adianta a gente ficar chorando, mas agora eu vou pagar mais caro porque o dólar subiu, que é o que muitos fazem, né? Quando o dólar dá uma disparadinha, fala, não, que eu não vou importar agora, que ele vai cair, e aí você fica sem produto em estoque, esperando lá um dólar cair, enquanto outra pessoa está ali comprando, outro vendedor comprando e dando sequência na venda dele, e você vai ficando para trás. Acaba tendo ruptura de estoque, querendo enxergar o dólar ideal, e às vezes não vai acontecer, pode subir mais ainda. Então a gente não tem como prever isso, senão a gente não ia importar, a gente ia só fazer apostas de jogo de bolsa de valores. Então, como a gente não tem como prever isso, o que nos traz de conforto, vamos dizer assim, é que se subiu para mim, vai subir para o meu concorrente também. Então, isso que a gente tem na cabeça, isso não pode nos travar, tá? Diante disso, vamos apresentar aqui para vocês um estudo de custo, aqui é uma estimativa de custo, tá? A gente pegou aqui alguns itens, e aqui, esse é o estudo de custo quando ele retorna da China, com os custos já de peso, cubagem, frete, a modalidade também, os NCMs todos classificados de cada produto, mas aqui a gente vai fazer um comparativo só para vocês entenderem quanto que impacta volumes de importação. Aí a gente vai detalhando isso com mais, conforme vocês foram tendo dúvidas. Então, aqui está saindo uma exportação da X8, aqui com uma cubagem de 10 metros cúbicos. É uma modalidade carga solta. Essa modalidade aqui é aquele container que vem lá, a nossa carga lá dentro, junto com diversos outros importadores. É o modelo... Alguém lembra o nome, a sigla dessa modalidade? Alguém chuta aí o nome? Rafael tá pensando aí, tá olhando para o céu, não sei se vai baixar essa sigla na tua cabeça, mas fala aí, Rafael. Fugiu aqui. Fugiu? Fugiu. Lina, lembra o nome, a sigla? Ai, Rafael, não é fugiu a sigla, é outra sigla. Fugiu não é. alguém mais? Alguém mais? Tá aí, a Lina tá puxando a cordinha ali, ó. É boa, muito bom isso. O Fábio, acho que tá mais recente, não sei se vai, acredito que não vai saber. Talvez a dona Tânia pode saber.
Ela está bem antenada aí nos processos. Tô procurando a cola aqui também, mas não tô achando. Ah, boa. É o LCL? Exatamente, Foi mais rápida que eu, Alina. Exatamente. Então, essa modalidade chamada LCL, tá? Que é o que geralmente traz para cargas até 26, 27 metros cúbicos. A partir dali, já não é aconselhado, geralmente o agente de carga vai indicar um container de 20 pés, ou que venha uma carga ali chamada part lot, dividida um container no meio, com outro player, enfim, caso haja essa disponibilidade. Mas um LCL, geralmente eles transportam até 27 metros cúbicos, mais ou menos, tá? Não é uma regrinha, mas é que geralmente é esse cálculo. Então, aqui é uma opção de 10 metros cúbicos. Diga, Luiz. Fernando, se me permite, para fixar mais um pouquinho, eu gastar um pouco do meu inglês aqui. LCL, né, a sigla significa Less Container Load. Menos é carregar menos de um container. Então, LCL, Less Container Load. Então, talvez isso facilite para vocês gravarem isso aí também, porque é uma sigla que a gente vai usar bastante, tá, pessoal? E aí, o FCL seria o Full Container Load. Não sei se eu já até antecipei um pouquinho aqui do Fernando. Eu já sabia, mas, enfim, essas são as siglas aí. Era a próxima pergunta, né, do FCL, mas tá bom, já foi, é o full. E ele já começa, né, com o L de less, que é de menos, né, e o F de full, que é cheio. Então, essa daqui é uma carga solta, é uma cubagem. Então, eu vou pular aqui todos esses passos, aqui, todas essas partes de valores aqui, que são, a gente chama de valor aduaneiro, e eu vou direto para o custo do produto unitário, só para que realmente vocês tenham aqui noção do que, como isso impacta, tá? Mas aqui a gente está falando de uma carga, ó, fracionada, que é essa carga... Opa, ele mudou aqui, peraí, ele mudou o slide. Aqui, foi. Essa carga aqui, se vocês notarem... Opa, tá mudando, aqui, ó. Se vocês notarem aqui no total da operação, ó, ele está dando uma operação total de 47.964. Tá? Só para a gente guardar esse número. E aqui, por exemplo, ó, 28 metros cúbicos. Aqui, já no caso, já entrou um container de 20 pés. Apesar do container ser de 20, é uma sigla que eles chamam de 20 pés, mas ele transporta 30 metros cúbicos, tá? É 30 e uns quebradinhos. Então, a gente coloca aqui 28, sempre uma margenzinha de segurança, mas é mais ou menos isso. Então, passou ali de 27, já vai entrar um container de 20 pés. Mas aqui a operação, ó, é o mesmo produto, tá? O mesmo produto, porém, olha que esse impacto, né, para vocês identificarem. Se a gente olhar aqui, ó, 47 mil reais, a operação total, ok? Vamos só ver o total, para vocês entenderem quanto que muda de um para o outro. Só que 47 mil reais, a gente está trazendo 10 metros cúbicos, ok? Se a gente usar essa mesma conta e falar, vamos trazer 20, seria, entre aspas, equivalente a gente falar 47 vezes 2. Ok? E a gente falar em 28, a gente seria 47 praticamente vezes 3. Ok? Um pouquinho menos do que vezes 3. Então, se a gente falar 30 metros cúbicos, que seriam, vamos chamar assim, 47.964 vezes 3, vamos chamar assim, 143 mil. Só que se a gente olhar aqui, ó, a gente tem 28 metros cúbicos dos mesmos produtos. Olha o total da operação, 99 mil. Mesmo produto, mesmo custo na China, eu tripliquei a quantidade quase, de 10 metros para 28, e o custo não triplicou.
Por que isso? Eu não paguei mais barato lá na China, no preço lá no 688. Não foi pago mais barato porque eu comprei mais, ele saiu menos em um ano. Porque essas despesas aqui, ó, essas despesas que tem aqui, que essa despesa aduaneira, esses 30 mil reais que tem aqui, ó, eles foram diluídos em mais quantidade de SKU. 3 vezes mais, praticamente. Então, olha como isso impacta numa operação. Então, não é porque eu comprei mais, negociei lá na China, e comprei, paguei mais barato. Pode existir uma negociação lá para quantidade? Pode, mas para grandes quantidades, vou trazer um container de um determinado produto, vou cair um monte, 5%. Numa grande, excepcional negociação, 7%, numa gigantesca operação. Aqui a gente está falando de uma diferença de 99 contra 47. Olha a diferença, que aí no caso daria, né, vezes 3, 143 mil reais, nessa mesma lógica, contra 99. 50% praticamente, 40% a mais. Então, na verdade, 40% aqui nessa modalidade, 40% a menos, né? Mais barato. Então, quando a gente fala em comprar mais na China, ter melhor preço, não é a negociação no SKU, tá? Não é pagar mais barato. Às vezes a gente vai olhar ali um SKU buscando no garimpo e ele vai estar lá 3 yuan, o outro 3,20, 3,10, 3,30. Não vai afetar tanto quanto essa operação aqui, a gente aumentar a quantidade de SKU. Isso aqui vai fazer a diferença na nossa operação. Por isso que eu coloquei aqui o mesmo estudo de custos, os mesmos produtos, só aumentando a quantidade e mudando a operação. Então, se a gente olhar aqui, ó, com mais calma, vamos detalhar agora os itens, tá? A gente falou de valor, para ficar bem claro. Agora a gente vai olhar aqui os valores bem detalhados, ó. Então, aqui a gente tem taxa cambial, que vai ser a mesma de um para o outro, que é o mesmo, o estudo foi feito aqui em cima de 5,40. Aqui que a gente vai ter uma diferença, ó. Se vocês notarem, frete internacional, 1.200. E aqui um frete internacional para 10 metros cúbicos, $100. $1.200 contra $100. É bastante em dinheiro. Muito em dinheiro. Mas mesmo assim, a operação muda muito. Porque olha só, todos os custos envolvidos em despesas aduaneiras. Aqui na operação de 10 metros cúbicos, ó. A operação está aqui, ela deu 24 mil para eu trazer 10 metros cúbicos. Ok? E para a gente trazer 28, a gente poderia até arredondar para 30 aqui, tá? Que dependendo lá, se deixar o Luiz, ele põe até 35 metros cúbicos dentro do container. Ele é ninja. De 28 não, é de 24 contra 30 mil reais. Ó. Então, a gente triplicou o valor de produto, certo? De 10 para 28, praticamente triplicamos, mas o valor aqui das despesas aduaneiras não triplicou. De 24, ele aumentou só 6 mil reais. 24 para 30. Então, ele aumentou 6 mil reais, só que diluiu no triplo de produto. E aí vocês lembram da historinha que o Luiz contou lá do iPhone, da gente fazer uma viagem para os Estados Unidos, gastar 5 mil reais para viajar para lá e comprar um iPhone. Então, o iPhone saiu 5 mil reais, mais o custo dele. Se a gente gastar esses 5 mil reais e for comprar 2 iPhones, então ficou o custo a mais, R$ 2.500 para mais o preço do iPhone. Se a gente comprar 10 iPhones, tudo isso dilui. Aqui é a mesma coisa, para ficar claro para vocês entenderem. E aqui mostra-se muito isso. A despesa aduaneira muda pouco. Então, isso que vai impactar bastante para a gente ter uma melhor lucratividade. Eu não consigo fechar uma compra, e aqui não é o intuito de querer fazer vocês comprarem mais, tá? Mas é mostrar o caminho que vocês têm a percorrer.
Então, no momento que vocês estão fazendo ali o estudo de custo, vocês receberam ali o estudo de custo do produto, e falou, caramba, minha margem não vai ficar a melhor dos mundos. Mas você sabe que quando você der profundidade, tua margem vai mudar drasticamente. Esse é o intuito, para vocês entenderem como funciona e entenderem aonde vocês vão alcançar. Esse aqui é só um começo, a gente só passou de 10 para 28, tem mais coisas aí para frente. Mas até aqui tá tudo bem? Faz sentido para vocês? Ok? LCL tá gravado, a Lina já puxou na colinha, sei que a dona Tânia também. A inspiração do Rafael olhando para o céu não deu certo, mas na próxima vai baixar o HD dele, a gente vai conseguir. Vamos para o próximo. Vai sim. Aqui, olha isso. Aqui nós já temos, olha, um container, um FCL, um full container. Então, nós temos aqui já 68 metros cúbicos. A gente sai de 10 para 68. Olha o quanto que muda de despesa aduaneira de 24 mil, vocês lembram? Vou voltar aqui, ó. 24 mil para 10 metros cúbicos. Estou passando muito rápido aqui a tela? Tá dando para enxergar? Tá? Então, ó, 10 metros cúbicos, despesa aduaneira, 24 mil. Passando para o de 20, um container de 20. 24 para 30. Para um container de 40, que são 68 metros cúbicos, 35 mil reais. Aumentou 11 mil na operação aduaneira. Então, olha como isso vai impactar no custo do nosso produto. Vai impactar muito drasticamente. E aí, notem, a gente está falando aqui de aduaneiro, mas uma observação interessante. Quando a gente fala de carga solta, a gente tem um frete aqui fracionado, né? Um frete pequeno, mas nós temos algumas despesas quando a gente traz ele na modalidade LCL que acabam impactando. Você tem essa praticidade de poder comprar menos, importar menos, mas quando esse material chega no porto, a gente falou a parte de aulas de portos, né? A armazenagem desse produto solto, vamos chamar assim, ela é bem mais cara. Então, olha, a gente está trazendo 10 metros cúbicos e uma armazenagem, ó, aqui, ó, armazenagem e serviços, R$ 6.500. Se a gente chegar num container de 20, que é esse aqui, ó, armazenagem e serviço, R$ 4.500. Então, a gente está falando de 10 metros cúbicos, 6.500 e 3 vezes mais barato. Por quê? Alguém lembra do porquê? Rafael, olha para o céu de novo. Vê se... O Luiz está na agulha. Parar lá, né? O container fica fechadinho lá e tudo certo. Marcelo, é isso aí. Esse é o caminho. Seja bem-vindo, Marcelo. Quando a gente traz uma carga solta, ele vem dentro de um container diversas operações. Então, quando chega, é feito a desova chamada. Então, ele vai pegar lá 5 operações, 6, independente de quanto tenha lá dentro, os agentes eles têm que retirar toda essa mercadoria, conferir uma a uma e colocar em um lugar específico armazenado lá, longe de chuva, longe de sol, protegido. Então, é uma armazenagem delicada e trabalhosa. Até porque dentro do container não vem uma barreira ali separando essa carga do Fernando, essa do Marcelo, essa do Rafael. As mercadorias caem uma em cima da outra. Quando chega, você tem que olhar a etiqueta, conferir e colocar etiqueta em cada carga. É muito trabalhoso. Então, cobra-se por isso. O container, olha como que acontece. Ele sai do navio, ele vai para os carrinhos, ele vai para um pátio, no tempo, realmente. Ele fica lá fora. Então, ele fica ali, não tem todo esse trabalho, salvo quando precisar fazer alguma fiscalização, tiver algum canal que tenha que abrir ele para fazer conferência. Fora isso, nada. Então, qual o custo dele? Tirar do container, a talha, colocar num caminhão ali dentro, ou algum guindaste elétrico, e levar para o estacionamento, onde eles vão ficar parados lá.
Então, esse custo é mais barato. O que tem de vantagem de um LCL para um FCL? Mesmo que seja um FCL de 20 ou um FCL de 40. Um full container de 20 ou um full container de 40. A mercadoria é menos manuseada também. Então, quando a mercadoria sai da China, o pessoal vai estufar o container lá, essa palavra estufar é o termo que se usa, tá? Encher o container, vai lacrar ele, vai passar pelo agente de carga, eles vão lacrar, vai chegar lacrado, vai estacionar lacrado, e se der canal verde, ele vai chegar lacrado da China na tua empresa. Ninguém põe a mão lá dentro. Então, não amassa a embalagem, não tem risco de quebrar. Chega, a área que abre o container é cheirinho de carro novo. Já uma mercadoria LCL, ela vem fracionada. Então, pessoas manuseiam ela dentro do porto, depois ali do porto sai para outro departamento do porto, pode ir para um terminal secundário. Essa mercadoria pode se movimentar várias vezes. Transportadora, caminhão de Santos até São Paulo, de São Paulo até interior ou até Espírito Santo. Então, olha como que isso pode acontecer com uma carga LCL. Chegar mercadorias quebradas, eles têm muito cuidado e têm know-how para isso. Mas dá para se perceber que a mercadoria chega diferente quando vem num container fechado. Isso é lógico para vocês saberem. E isso barateia esse custo. Então, a gente está falando aqui de um custo de um container de uma LCL de $100 para um container de $1.200. Ok? Mas a gente consegue baratear ele aqui em armazenagem. Agora, o interessante é isso daqui, ó. Um container de 20, a gente está tendo já vantagem para caramba, certo? Em cima dos 10 metros cúbicos. Muita vantagem, né? Olha um 40 pés. Mesmo o frete de 1.200 foi para $1.500. Aumenta pouquíssimo pelo tamanho, porque mais do que dobra. Armazenagem, 4.500, a mesma armazenagem. Geralmente tem, às vezes, acontece de ter uma diferença, mas é bem pequenininha, de um LCL, de um FCL 40 para um de 20, é bem pequeno. Às vezes o frete pode se conseguir até nos mesmos valores, porque existem também a oferta e procura. Então, esses containers, eles vão para a China com produto, e eles estão vazios lá, eles não retornam vazios, eles vão retornar com produto também, eles vão exportar. E aí, se tiver container muito 40 pés, eles vão fazer, às vezes, o mesmo preço de um de 20, para que isso saia de lá e volte para o país de origem dele. Então, às vezes, o preço está o mesmo, $1.200, $1.150 um de 20 e $1.200 um de 40 pés. A diferença é pequena, mas a vantagem é muito grande. Então, a gente viu de despesa aduaneira 24.000, 10 metros cúbicos. Depois a gente tem despesa para um container de 20 pés, 30.000. E depois, para um 40, 35.000. Então, a gente, de 10 para 68, quase que 7 vezes mais. E não muda 24 vezes 7. Nem 24 vezes 2. Aumentou aqui R$11.000. Então, isso daqui, pessoal, isso vai fazer a diferença na importação de vocês. Então, essa primeira importação, que é para a gente validar produto, que é uma importação normalmente menor, uma LCL, uma carga solta, vocês saberem que o norte, que o nosso caminho tem muita margem para frente. Então, fechou a margem no LCL, no LCL, no FCL vai te entregar muita margem. Mesmo sendo um container de 20, num 40 vai te entregar muita margem. Esse é o caminho para vocês entenderem de importação. Tem gente que quando entra fala, não, que eu tenho que negociar com o chinês, que não sei o que lá. Esquece isso. Não é isso que vai fazer a diferença. Até porque você vai negociar para trazer 100, 200 peças, não vai mudar nada. Agora você vai falar, eu quero trazer 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 unidades. Aí vai ter, eles vão realmente ajustar. Nesse caso aqui, ó, só para vocês verem, ó, a quantidade de caixas, ó, a diferença de um 40 pés, 68 metros cúbicos, né, para um de
E um de 20, olha quanto que muda de tanto. E aqui é um de 10, 734 caixas. Muda drasticamente. E esse rateio impacta muito, tá? Diga, Luiz. Fernando, assim que você concluir aí, eu trouxe mais uma simulação, só para complementar isso que você está dizendo. Mas assim que você terminar todo o seu comparativo, eu queria só apresentar o meu aqui também. Ótimo. Boa. Vamos lá. Vou passar aqui já. Aqui tem mais um, só para vocês identificarem. Vou projetar aqui de novo. Aqui, tá. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Se você quiser também colocar, Luiz, é só falar que eu paro aqui, tá? Vamos lá. Foi novamente, ó. Então, vamos voltar aqui para o container de 40. Beleza. Qual é vamos chamar, não vou chamar de problema, mas a maior dificuldade quando a gente aumenta? Capital. Então, a gente fala de um investimento de 10 metros cúbicos, ó, uma operação de 47 mil, tá? A gente passar para 20 metros cúbicos, um container de 20 pés, praticamente 100 mil reais. A gente passar para um 40 pés, a brincadeira muda. Olha aí, 517 mil, meio milhão. Então, assim, muda números, os custos são bem diluídos, mas você tem que ter um capital maior. Por isso que a gente fala de começar pequeno, mas a gente precisa saber onde a gente pode chegar. Porque eu quero crescer e a gente vai crescer junto. Mas aonde eu vou chegar? Eu vou trazer um monte e vou ficar sempre com isso daqui? Não faz sentido, né? Só que precisa fazer sentido o quê? Não é porque eu vou negociar mais barato lá na China. Pode acontecer isso também. Mas não é por isso. É por causa do montante da operação. Ok? Vamos passar para esse outro aqui, ó. Esse outro, ó, um mesmo container de 40, mesmo frete. Deixa eu só ver aqui qual que é o diferencial desse. 517. Ah, tá. Aqui, ó, é uma outra operação, só que com valor mais em conta. Se vocês notarem aqui, ó, são 52 mil dólares lá China, tá? 52 mil dólares. E essa outra operação são 17 mil dólares. Esses 17 mil dólares, ele também, olha, mesmo sendo mais barato, ele acaba sendo até mais caro do que uma operação de 52 mil dólares. Porque aqui, o que acontece? Essas despesas aqui de aduaneiras, elas são diferentes de despesas de impostos, que elas variam. Quanto mais eu comprar, é porcentagem. Se eu pago 10 de II, eu vou ter os mesmos 10 vezes a quantidade de produto que eu trouxer. Se eu trouxe 50 mil, é 10%, 100 mil é 10%, 1 milhão é 10%. Então, ela é variável. ICMS é a mesma coisa, ele é variável, é 18% do volume que eu trouxer. Mas a despesa aduaneira, não. Então, ela muda pouquinho aqui, a taxa de marinha mercante muda pouco, a armazenagem nesses níveis muda pouquíssimo, de um full 20 pés com 40. O frete rodoviário muda pouco também. Então, o frete aqui, ó, essa é uma operação Shenzhen Santos, eu acho que foi para Rio de Janeiro. Então, esse frete rodoviário é Rio de Janeiro. Um container de 68 metros cúbicos, o frete rodoviário ficou em 7 mil. É um frete barato, tá? Geralmente, um frete de um container ali, ele sai 11, 12, e aí ele é variável também, porque a transportadora é de acordo com o fluxo dela, pode se ajustar. Mas mesmo assim, 7 mil, um container, olha aqui, um frete rodoviário de 10 metros cúbicos, R$ 4.500. 10 metros cúbicos contra 68 metros cúbicos. Só o frete terrestre aqui, o rodoviário, né? A diferença é pequena pelo volume que se entrega. Então, isso aqui é interessante vocês saberem para ter realmente esse norte. Vamos lá.
Aqui eu coloquei todos eles alinhados para a gente realmente olhar aqui um alinhadinho com o outro, só para vocês realmente terem ali essa diferença, né? Se vocês notarem, aqui a operação em câmbio 5,40, 5,40, 5,40 e 5,40. Então, tá a mesma taxa cambial. O frete ele vai mudar, mas aqui está um container de 40, aqui outro container de 40, mesmo os $1.500, container de 20, $1.200, e a carga solta, o LCL, $100. Só para a gente ver aqui embaixo, ó, 24 mil contra 30, depois aqui 37, e depois aqui, ó, 35 nessa carga maior. Então, essa carga maior aqui, ó, só de China, só de ato de compra, a gente tem que pagar praticamente quase que 300 mil lá para a China, fora o desembaraço aqui no Brasil. Ok? Luiz, se você achar que nesse meio aqui encaixa aí o teu comparativo, pode falar. É bacana, porque você trouxe tamanhos de cargas diferentes, né? E quando você fez um comparativo de 2 de 40, assim, era produtos diferentes também, né? Valores diferentes, né? Mesmo num de 40, foi isso? Esse teu último comparativo? Esse aqui, esse último comparativo, na verdade, vai ser um coringa que eu vou apresentar posterior. Não vai me queixar de novo. Não, aí eu nem sei o que é o que você está armando aí. Mas eu fiz claro que é algo hipotético, né? Mas eu acho que também vai ser interessante para vocês conseguirem enxergar de mais um ângulo. Vou projetar aqui a tela para vocês também. Está aparecendo aqui para vocês? Ainda não. Não está aparecendo? Não, ainda não subiu. Nada. Tá, deixa eu projetar a tela inteira que fica melhor. Foi, agora deu. Foi? Saiu, Luiz. Foi e saiu. Pessoal, estou vendo vocês muito pensativos. Quando fica muito pensando assim, tá fazendo sentido para vocês? Tá entrando na mente? Ou vocês só estão balançando a cabeça para falar assim, não estou entendendo nada. Tá tudo bem, vai. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo compreender sobre isso? Por favor, levantem a mão. Fala, estou com dúvida, não estou entendendo, não está entrando na minha cabeça. Por favor, fala. A gente não pode deixar isso passar. A gente está aqui para realmente mostrar tudo para vocês. Vocês têm que entender mesmo, tá? Então, por favor, nos parem aqui para tirar a dúvida. Está aparecendo agora para vocês? Beleza. Esse aqui realmente é só algo hipotético, tá? Só para, eu acho que facilita também um pouco para vocês enxergarem. A gente está fazendo também um comparativo com o mesmo container, um de 40. Então, a gente tem um cenário aqui que é todo o mesmo câmbio, mesmo valor de frete internacional, inclusive, a gente colocou até o mesmo NCM, só que a gente só modificou um pouco a quantidade aqui. Né? Nesse estudo aqui, foram 350 peças, ele saiu por R$831. Hipoteticamente, vamos supor que a gente consiga colocar, vamos supor que o fornecedor conseguiu otimizar a montagem dele, a gente conseguiu carregar para quase 600 peças ali. Né? Então, é o mesmo produto, mesmo imposto, mesmo tudo. Ele cai para 787. A gente está falando de uma diferença de 6%, mesmo valor na China e tudo mais. Então, note que a gente só acrescentou mais produto dentro daquele container ali. E com isso, por si só, a gente já caiu 6%. E o Fernando falando ali que numa negociação, quando a gente compra muito com o chinês, a gente consegue lá 5%, 6%, e olhe lá. E mesmo assim no preço FOB, né? E não no custo final aqui no Brasil. Então, quando a gente consegue reduzir
6% aqui no custo final no Brasil é muita coisa. E notem que a gente não negociou, eram os mesmos $84 lá na China, mas a gente conseguiu colocar mais quantidade dentro desse container aqui. Então, o custo já começa a cair. Então, eu trouxe mais um exemplo aqui para fixar mais um pouquinho. E aí, por que isso acontece, né? Então, eu gosto muitas das vezes a gente olha um celular, por exemplo, e a gente imagina que o celular ele custa de insumo R$1.000. E, na verdade, a gente começa a partilhar esse celular, X% é imposto, X% é frete, e por aí vai. Só que quando a gente tem acesso a esses produtos lá na China, é como se a gente tivesse acesso a literalmente um preço de custo muito barato ali. E a partir disto, a gente começa a enxergar que a gente paga realmente mais entre frete e imposto do que insumo do produto. É mais ou menos ali quando a gente fala que se custa $1 esse produto lá na China e chega a $2 no Brasil, de insumo, e na verdade nem isso né? Porque lá na China também tem custo operacional lá na China, tem frete rodoviário lá na China. Então, se ele custar $1, insumo mesmo é muito menos. Se bobear lá 2/3 do produto, até mais um pouco, é só serviço, é lucro, é imposto, é logística e tudo mais. Então, enxergando desse jeito, acho que começa a clarear um pouquinho mais, olhando por esse ângulo aí. Beleza, pessoal? Era só para realmente dar uma enfatizada aí que o Fernando está falando aí. Perfeito, doutor. Vou também entrar um pouco nesse mérito, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre. Mas antes a gente vai continuar ainda alguns comparativos para vocês entenderem melhor, tá? Vamos lá. Ó. Aqui a gente já vai checar o produto unitário, tá? Então a gente sai daquela tela que a gente mostrou anteriormente, que são os custos aduaneiros, né? Que a gente está aqui, né? Todas as despesas, para onde que é o que interessa para a gente realmente, tá? Vocês precisam entender esse jogo, as possibilidades. Ó, um LCL eu sei que eu não estou tendo a melhor oportunidade, um container de 20 eu sei que eu não estou tendo a melhor oportunidade, um 40 eu já tenho a melhor oportunidade. E aqui, o que é? Já o estudo já no item. Então aqui, ó, são 10 SKUs. Ó, 10 SKUs. 1, 2, 3 até o 10º. As quantidades de cada um. Aqui vem os NCMs, todos os encargos dele. Vocês notarem aqui, ó, tem 16 e 20, tem outro com 18. Ele é variável. Tem IPI de 0, tem IPI de 3, tem IPI de 13. Olha como um produto tem variável. É muita variável. Não é só o preço dele lá em Yuan. Todo o peso envolvido, dimensões e todos os encargos, que são diversos. Desde 0 até 35%. Existe casos. Isso que a gente sabe. Eu não sei se tem mais do que 35%, mas até o teto que a gente já viu, tem produtos com 35%. No caso aqui, as motos elétricas, por exemplo. É 35% de IPI. Não sei se existe algum outro produto que tenha mais. Provavelmente deva ter. O PIS aqui ele é igual para todos. COFINS também tem algumas variáveis. Mas aqui é o que interessa. Preço em dólar, preço unitário, final, ponta a ponta. Saiu de lá da China e entregou no teu warehouse, na tua empresa. Custo unitário. Essa aqui é aquela operação de 47 mil. 10 metros cúbicos. Ok? Essa aqui é a base, agora os itens daquele processo. A operação total de 47 mil. O custo unitário de cada produto desse, ó. Então, a gente tem o descritivo do produto que é, e aqui os custos de cada um unitários, versus a quantidade, dá aqui o total. Ok? Então, a gente vai enxergar, isso aqui que a gente vai analisar. Ah, eu paguei um monte de frete, paguei um monte de imposto. Não tem jeito, vai pagar mesmo. O que a gente tem que olhar onde a conta fecha é aqui. É nessa partezinha aqui. Custo final. Fechou para mim? Ah, mas estou pagando um monte de imposto. Não tem o que fazer, é assim.
Para você importar, vai se pagar muito imposto, e mesmo assim a conta fecha, tá? Mesmo assim a conta fecha. Então, não se assustem com o tanto de imposto que se paga. Vamos olhar aqui, ó, e colocar nossos olhos aqui. Aqui vocês vão fazer o comparativo, e a partir daqui, vocês vão ver se faz sentido aquele produto para vocês importarem ou não. Ó, vou dar processo, vou seguir com ele ou não vou seguir, tá? Mas aqui eu quero comparar, da mesma forma que a gente comparou lá das despesas aduaneiras, vamos calcular isso, quanto que impacta no custo direto do produto? Aqui a gente tem as 3 operações. A mesma de 47 mil, 10 metros cúbicos, a outra de um container de 20 e a outra um container de 40. Ok? Olha a diferença de preço do produto agora. Quanto que se ajusta? Olha só. O mesmo produto está na mesma linha, ó. Ele de R$ 60,87, se eu aumentar a quantidade dele, ele já cai para 51. É mais de 10%. Praticamente 20% quase aqui. Agora, se um container de 40, olha para quanto que ele sai. De R$ 60,00 para 42. Isso realmente faz a diferença no jogo. Aqui realmente a gente consegue ver sem pagar mais barato no SKU, somente na operação. Então, olha como que a gente muda o jogo. Um produto que R$ 311 aqui, ó, ele já cai para 232 e para 165, praticamente metade do preço. Não estou fazendo nada mais, não paguei mais barato no produto, nada, só coloquei a mão. Isso daqui, mais uma vez, lembrando para vocês, tá? É para vocês verem aonde que se pode chegar. Ah, eu tenho possibilidade de importar um container de 40 agora? Gente, não sei se é o momento ideal, porque a gente precisa validar os produtos e depois realmente pesar a mão, a gente dá profundidade. Você pode querer fazer algum ajuste nesses produtos. Embalagem, mudar ali algum dimensionamento para ficar mais fácil a armazenagem, mudar alguma coisa, ou aquele produto veio muito frágil, enfim. Então, talvez não faça sentido inicialmente, mas o importante é vocês saberem aonde pode se chegar. Tá? Fernando, só uma observaçãozinha também, você vê que não é proporcional a porcentagem de uma operação para outra. Então, teve produtos aí, como você falou no início, que dá 10%, mas ele não chega à metade, mas aquele um ticket mais alto de 300 e pouquinho, ele do mais caro até o mais barato, ele vai quase à metade. Então, ele não é porque ele está dentro da mesma operação que no comparativo ele vai dar uma queda proporcional. Ele vai, isso é fato, não há dúvida que vai diminuir sim o custo, mas não é cada item que vai ser proporcionalmente, tá? Exatamente. O próprio rateio, quando a gente coloca dentro de um container, ele tem um rateio lá interno, ok, mas os custos são totalmente diferentes. Então, a gente viu lá na operação lá aduaneira de 24 mil, que a gente fala nessa operação aqui, né, vamos chamar operação 1, operação de 10 metros cúbicos, de 24 mil contra aqui um container, 35. Então, tudo isso aqui, olha como impacta no custo do produto. Então, esse é o direcionamento que vocês precisam entender. Opa, estou trazendo agora, mas eu sei onde eu chego, sei onde eu posso chegar. Por que a gente quer passar isso para vocês? E faz parte da nossa sequência de aulas. Porque muitas das vezes vocês vão encontrar produtos no garimpo e vão falar, poxa, minha margem não fecha. Não fecha, não bate, como isso? O que que acontece? O que que eu estou fazendo? E aí são pessoas que vocês vão olhar lá, que estão vendendo já nessa classificação aqui, trazendo uma carga grande de produtos, que realmente vai ser difícil de você comparar. Então, você vai estar pagando, por exemplo, nesse produto, R$ 324, enquanto a pessoa vai estar pagando 178. Olha como que muda o jogo. Tá? Mas o importante é vocês saberem, opa, eu consigo chegar lá. Então, quando a gente conseguir produtos de garimpo, que a gente consiga a margem e
para a gente seguir, que a maioria, todos conseguem isso, para a gente tocar à frente, a margem está ok, aí você imagina o quanto que vocês podem ganhar a mais, dando profundidade posteriormente. Aí que é o bacana. Porque essa primeira parte do garimpo, que é de buscar produtos, ela é um pouco chatinha para alguns. Eu confesso que eu gosto de ficar buscando produtos ali, eu me divirto. Só que ela é realmente trabalhosa, a gente tem que colocar energia, só que a gente faz geralmente uma vez. Então eu vou aqui nesse cenário, encontrei esses 10 produtos aqui, vou trazer ele numa fração pequena para eu validar. Depois os próximos passos, não é eu fazer mais garimpo, é eu ter profundidade para alcançar isso daqui, manter meus estoques, não ter ruptura. E próximos passos, dinheiro para eu mudar de operação, aumentar meu aporte, reinvestir ou colocar dinheiro próprio, enfim. Mas esse é o jogo, eu não vou pensar em novos produtos. Posso colocar um produto aqui para validar no meio, uma quantidade pequenininha? Pode. Já estou trazendo isso aqui, estou trazendo, ao invés de ser 50 peças, estou trazendo já 500 desse, 500 mil desse, 3 mil desse daqui, enfim. Vou trazer um outro SKU novo, 50 peças para eu validar. Pode, ok. Mas o objetivo é a gente dar foco nessa profundidade aqui, ó. Aí a gente vai ter um cenário muito bom de margem para a gente operar. Tá? Faz sentido isso para vocês? Começa a abrir um pouco a mente aí na parte do garimpo, principalmente quem está ali, caramba, não fecha a conta e tal, é porque é um jogo já de profundidade e a gente tem essa possibilidade, vocês estão vendo aqui como. Agora não fica só aqui, tá bom? Tá ótimo, não tá? A gente pagar num produto 324 para começar um trabalho e quando eu der profundidade pagar 178, é maravilhoso. Olha o quanto que a gente escala em margem, né? Mas não para só aqui, esse não é o melhor cenário ainda. Tá? Alguém sabe dizer qual é o melhor cenário depois disso daqui? É você fechar um container com um único SKU. Exatamente, Helena. Exatamente. Aí nós temos o melhor cenário da importação. Não dá para pendurar um produto no teto do container, vir amarrado embaixo. É o limite que dá, 68 metros cúbicos. É o máximo que a gente pode fazer dentro de uma operação. Ah, estou trazendo 2 containers. Ok, vão ser 2 operações. Existem alguns detalhezinhos que acabam rateando ali num frete, por exemplo. O Luiz já fez muito disso, de transportar, por exemplo, 2 containers de uma vez só, na modalidade terrestre, que barateia um pouco. Existem algumas coisas, mas que acaba sendo um benefício pequeno diante de uma operação desse tamanho. Mas é isso. É um container daquele produto específico. Aí é o jogo que a gente falou de 10 SKU, certo? Comecei ele com 10 metros cúbicos, mudei para um container de 20, já melhorei minha margem. Mudei para um container de 40, só aumentando as quantidades, mas os mesmos 10 SKUs. Depois eu vou trazer um container de cada desses 10 SKUs. Aí o cálculo fica desse jeito aqui, ó. Vou projetar para vocês. Vamos lá. Aí é que o negócio muda. Um item apenas, né? Olha só. A gente está falando aqui. O item 6, né? Está aqui o item 6, ó. Caixa de ferramentas. Caixa de ferramentas. Item 6. Aqui ele vai estar num zoom, ó. Item 6. Sai em 10 metros cúbicos, R$ 87,00. Em um container de 20, R$ 69. Um container de 40, R$ 52. E um container só dessa caixa de ferramentas aqui, R$ 43,00. Metade do preço, menos da metade do preço.
Aqui a gente tem o auge do custo do produto. Olha a diferença como impacta. Então, aqui é para vocês entenderem onde a gente pode chegar, tá? E isso sem ter reduzido 1 centavo de yuan lá na China, né? Não mudou nada, o custo do produto é o mesmo. O custo do produto, se ele está lá em yuan, 10 yuan, continua os 10 yuan, não tem negociação nenhuma. A gente fez um cálculo grosseiro, assim, básico, sem ajustar, sem negociação. Mas olha o quanto que isso impacta. Aí você fala, caramba, esse cara está vendendo o preço que eu estou pagando. Pouco mais, na margem não fecha. E realmente não vai fechar. Aqui são geralmente os produtos, o pessoal vai trazer quantidades muito grandes, produtos curva A. Que a gente pode ajustar também, entrar nesse jogo. Mas aqui é despender um dinheiro altíssimo. É um jogo diferente de se jogar. Existem players que estão com a gente que fazem esse tipo de jogo, containers fechados de um único produto, 3 containers, 4 containers de um produto apenas, só coloca muita ficha, mas é um jogo muito grande. Quando a gente está startando, é uma modalidade diferente, mas só para vocês entenderem onde pode se chegar na importação. Aqui é o auge dela. Ó. Então, a gente sair de uma operação de 87, que a gente está falando em 10 metros cúbicos, que é uma importação razoável, não é pequena, é uma importação razoável. Eu comecei, se eu não me engano, com 14 metros cúbicos. É uma importação boa. 10 SKUs, bastante variedade, dá para se trabalhar bem, investimento pequeno, menos de 50 mil. Mas olha aqui a possibilidade de ganho. 87 contra 43 desse SKU. E aí a gente volta para aquela telinha, né? A gente falou de, se vocês lembram os números, 47, 99 mil a operação toda, 200 mil, mas olha a operação para trazer um container só de caixa, que é aqueles 5,5 milhões que eu mostrei para vocês. Um SKU, que cabe muito dentro do container. Muito, 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 muito. É um investimento maior, só que olha para onde reduz. Reduz drasticamente. Drasticamente, tá? E isso aqui ele vai funcionar para produtos maiores, menores, enfim. É o auge do custo onde a gente deve chegar. Luiz, Bom, e aí, achando que é um número muito alto, né? Mas quando a gente fala em internet, às vezes o cara pega um anúncio que performa muito bem e ele coloca isso aí para fora em 30, 60 dias. Mas aí a gente está falando de um player que já entende o que faz, o que ele está ali, né, conhece as técnicas. Já passou pelo processo de validação do produto, ele já caminhou esse degrau para ele chegar ali. E isso aqui vocês vão também fazer. É importante vocês saberem, a gente não está aqui para fazer operação para vocês, mas é para mostrar todos os caminhos onde vocês podem chegar. Mas a intenção também é para passar para vocês que isso não está tão distante quanto vocês imaginam. Não estou falando que 500 mil o pessoal aí não tenha, mas às vezes fica com receio de, será que vamos investir 500 mil aqui para vender durante quanto tempo? Nesse sentido, né? Ele está mais próximo do que vocês imaginam, tá? Exatamente, exatamente. Pessoal, dúvidas sobre planilha de precificação? Vocês conseguiram entender ali o quanto que modifica o custo do produto, que é o principal objetivo da aula, quanto que ele impacta, para a gente só aumentar a quantidade de produtos sem mexer em preço, quanto que ele impacta no custo final. Isso aí é para deixar bem claro para vocês aonde pode se chegar. E aí um outro passo, se vocês quiserem que a gente tire dúvidas aqui sobre ali todos aqueles processos ali, aduaneiros, esse custo daqui, isso aqui. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Vocês querem entender um pouco mais também sobre cada custo desse? Faz sentido para vocês? A gente pode detalhar isso aqui também. A gente só não quer tirar esse foco que é mostrar esse alvo onde a gente pode chegar. Por que a gente mostrou aqui agora esse comparativo do SKU, da maleta de ferramenta, o custo dela
de outro, e aonde que chega? Porque é ali que a gente tem que se preocupar. É ali nesse final. A conta fechou em 10 metros cúbicos, fechou lá do teu estudo de custo, segue. Ih, mas tem alguém que está ganhando mais dinheiro que eu. Com certeza. Mais que eu, mais que o Luiz, com certeza. E tem gente que está ganhando menos, e tem gente que nem começou a importar ainda. Então a gente não pode se travar por isso, tá? A gente só precisa entender o nosso caminho. A gente sabe que lá na frente a gente consegue chegar àquilo ali. É esse o foco. É para vocês entenderem aonde se pode se chegar, tá? Mas existe ali um monte de custos, realmente, que às vezes você fala, meu Deus, que tanto de imposto é esse? É muito, muito. A mercadoria mais do que dobra em determinadas operações de todos os encargos envolvidos, do preço do produto lá para desembaraço aqui. Mas pode-se ter certeza, a margem fecha lindamente. Mesmo num 10 metros cúbicos, vai fechar lindamente. A minha operação... diga, Luiz. E aí é um pouco de mito, né, Fernando? Às vezes a gente fica achando que só dá para ganhar dinheiro e crescer, sendo empreendedor no Brasil, tendo que sonegar, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, como é que esse cara consegue vender esse preço? Ah, só pode estar sonegando. E aqui a gente trouxe vários números aqui para vocês, de 87 para 43. Então, não é sobre sonegar, é sobre como estruturar a tua operação. Claro, e tem espaço para o pequeno também. Volto a dizer, o Fernando, a segunda operação dele, ele já trouxe um container fechado. A minha e do Rafael demorou uns 4 anos para a gente fechar um de 20. Então, assim, o processo nosso foi muito mais demorado, porque não tinha ninguém para estar ali direcionando a gente. A gente foi no erro e no acerto. E hoje vocês têm uma oportunidade de ter pessoas aqui do lado, estar ali caminhando junto com vocês, direcionando. Exatamente, exatamente. E foi realmente isso, né? Tava já água limpa, né, Luiz? E facilita realmente. A gente já entendendo o processo, fecha a margem com 20. Para vocês terem uma ideia, chegou um processo nosso agora, o Luiz viu até os produtos, né, Luiz? 2,2 metros cúbicos. Não só vi, mas fui presenteado também. Exatamente. Então, é uma operação pequena em tamanho. 2 metros cúbicos. É 1 metro. Vamos imaginar um bloco de 1 por 1 vezes 2. Uma operação pequenininha. Em tamanho, em valor, é uma operação grande, que é um produto pequeno e de valor agregado alto. E aí a gente começou a fazer cálculo. Falei, Luiz, como que é o auge dessa operação aqui, né? A gente fez a conta. Eu sei que a operação para fechar um container desses mesmos produtos, dessa mesma operação que eu fiz, para fechar um container desse material, para eu ter o auge, ela ia para 8 milhões, quase 9 milhões. Um container de 40. Eu falei, puta, é o meu sonho, vou chegar lá. Eu sei onde eu vou chegar. Está próximo também, está muito longe, não. Hã? Está próximo, não está muito longe, não. Então, só para vocês entenderem, a gente saber os caminhos, aonde que a gente pode chegar. Despende de dinheiro? Claro que despende, mas isso aqui tudo a tua empresa, ela vai crescendo. Você começou a vender hoje, a empresa vai crescendo. Você vendeu um produto, amanhã você vai vender 2, vai vender 3, vai aumentando. Que nem a gente usa muito o comparativo aí, falando um pouco de Mercado Livre, que é onde a gente vai escoar a maior parte desses produtos, se não for todos eles. A gente está vendendo um produto por dia. Se a gente vender 2, a gente dobrou nossa empresa. Olha como que é. A gente está falando de 1 para 2. Se a gente falar, a gente está vendendo 5, vira 10, ok, você já teve 5 a mais. Mas essa escala de 1 para 2, depois de 2 para 3, 3 para 4, é um degrau que é alcançável. A gente consegue subir isso muito rápido. O mais difícil é quando está lá vendendo lá 500, 600, 700 SKUs por mês, 800, 1.000. Você dobrar isso. É mais difícil isso. Mas mesmo assim é alcançável. A gente sabe que se pode. Agora, nessa operação que nem assinaram, a gente estava conversando antes de começar. Estou vendendo, todo dia vende um produto. Vende um aqui, vende outro ali, vende e começa a crescer. Isso que nem começou a importação ainda, está só esquentando a conta. Esse é o propósito também
puxando um pouquinho a sardinha para o Mercado Livre, que vocês têm que fazer, esquentar a conta da plataforma. Na hora que chegar esses produtos aqui, mesmo que seja 10 metros cúbicos, a conta está preparada para agir, para escoar. Tá? Até misturando um pouco os assuntos aqui, mas só para vocês não esquecerem ali o dever de casa ali do Mercado Livre. Pessoal, dúvidas? Querem passar aqui? A gente tem uns minutinhos, querem passar ali o detalhado, tirar dúvidas sobre todas as despesas ali aduaneiras, só para dar um cara crachá para vocês verem com calma, eu posso passar aqui rapidinho para vocês, se fizer sentido isso. Diga, dona Tânia. Fernando, é possível depois você compartilhar esses slides ali no grupo para a gente, assim, porque eu tenho mais facilidade quando eu vejo o papel na mão, sabe, assim. Aí eu imprimiria e faria o comparativo, assim, porque para mim ainda fica meio abstrato, assim. Tinha vontade de ver e fazer, traçar os comparativos ali, que aí agora eu não consigo nem ter dúvida, assim, porque está muito abstrato para mim. Se você puder, eu não vou mandar... eu consigo tirar dúvidas com você na próxima aula, se você acha que dá para ser assim. Eu não vou mandar a aula porque tem uma roteirização ali, uma proteção, mas eu mando um print de cada telinha ali para vocês imprimirem, vou mandar no grupo geral, tá? Obrigada. A aula ela já vai estar gravada amanhã, já está liberada para vocês assistirem também. E o resumo também a gente manda na sequência. Eu sou muito prático, né? Então eu vou dar uma opinião minha aqui. Essa aula é muito bacana para a gente enxergar quais são os custos e tudo mais ali. Eu, particularmente, há 10 anos, já que eu faço importação, eu não olho linha por linha daqueles custos ali. O que eu olho é o custo final unitário, o quanto chega esse produto para mim. Esse é o número que mais me interessa, por quanto ele chega e por quanto eu consigo vender ele. Então, assim, a sugestão é, não precisa gastar muita energia olhando cada linhazinha daquele ali para entender. É bacana dar uma olhadinha para a gente ter uma noção, mas não precisa ficar expert disso, até porque o nosso time, depois ele entrega esse custo para vocês, tá? Então, você não precisa fazer esse custo sozinha. Então, sempre olha ali, a gente brinca que é a última linha ali, né? Quanto chega esse valor aqui? Se preocupe mais com isso. Mas, claro, o Fernando vai enviar, vai já ir familiarizando com essa planilha, mas não é a gente que preenche, não é a gente que vai fazer o rateio dessa planilha, não, tá? Eu fiquei... desculpa, quem interrompeu alguém? Não, eu só estou falando que já estou mandando agora, já está no acesso de vocês. Então, porque a que você mostrou para nós hoje é sobre as despesas da operação, né, aduaneiras. E como isso impacta no valor unitário de um produto aleatório, né, você atribuiu. Uhum. E aí eu fiquei pensando como é que eu consigo alinhar esse custo com aquela tabelinha lá, a primeira que o Luiz jogou ali, que ideal você conseguir casar a coisa ali para você ter uma noção, né, de quanto dá para você investir, né, em dinheiro mesmo, né, trazendo os SKUs. Para mim é tudo muito novo, né? Então, assim, para mim é muito... Não, mas é uma excelente pergunta, dona Tânia. Uhum. Aquela primeira planilha de precificação que vocês têm, eu já vou te dar a palavra, tá, Lina? Aquela primeira planilha de precificação que vocês têm, ela é um direcionamento. Até porque, como eu mostrei ele para vocês, cada produto ele tem a sua cubagem, tem o seu tamanho e os seus impostos. Produto de 0 de IPI e de 35 de IPI. Só que quando vocês mandam esse estudo de custo ali, essa primeira parte, quando vocês montam, a gente não sabe quanto que é cada um. Nem peso, nem dimensão, nem impostos. Só quando vai para a China, lá se confere alguns dados, que nem a parte da packing list, que são as medidas interna, frete e tudo mais, e o escritório ele vai olhar aquele produto, ele vai ver qual o NCM dele e qual o imposto atribuído. Aí sim fecha o estudo de custo. Aquela planilha inicial, dona Tânia, ela é um filtro para quê? Se ela não passar
daquele mínimo ali que a gente geralmente coloca ali de 8%, não faz sentido você seguir esse estudo adiante, muda de produto. Porque se você fizer aquele estudo de custo já real de um container fechado, a conta vai fechar, a margem vai fechar. Mas a senhora vai trazer um SK1 container só na tua primeira operação? Sem validar o produto? É o dinheiro que você viu ali, que é uma capital bem alta, bastante alto. Para um primeiro processo, você não vai ter o melhor dos mundos em margem. Isso realmente não vai ter. Aqui é para mostrar para vocês as possibilidades que tem quando você começar a caminhar e dar profundidade. Aquela planilha lá é um direcionamento. Opa, não fecha aqui, não vou seguir. Vou para outro produto. E vai ter vários produtos com muita margem. A gente recebeu um relatório agora do Lorenzo, né? Ele não está aqui, ele fica empolgado, tem dia que ele está todo dia, até antes da aula, aqui, conversando com a gente, e depois ele some. Mas ele mandou margens assim, um SKU, ele vendeu 75 peças no final de semana, e com uma margem que é extraordinária. E ele nem deu profundidade, ele trouxe uma carga pequena nessa primeira importação dele. Agora que ele vai dar profundidade. Então a margem ficou muito alta, tipo 57% de margem de contribuição. É um negócio assustador, assustador. E a gente fica até orgulhoso de ver isso, porque realmente acha-se o produto. É que às vezes a gente está olhando ali, quer que aquele produto de margem fica ali, ele é muito lindo, esse produto eu amei, não sei o quê, e gasta muita energia, e não pega aquele momento. Você pode importar ele sim no segundo momento e vai te dar margem, quando você der profundidade. Mas inicialmente talvez não faça sentido. É só esse ângulo que a gente precisa olhar, vocês tendo essa aula e entendendo todas as possibilidades. Aí vocês vão conseguir realmente dar foco. Mas aquela planilha primeira lá, é uma planilha, vamos chamar de corte, de realmente, não passou aqui? Muda. Vamos seguir para outro jogo. Não, eu quero jogar, eu quero esse produto aqui, eu quero trazer um container dele, já validei, eu vou trazer aéreo, por exemplo, as amostras, e vou dar profundidade nele, porque tem muita demanda e, ok, vamos fazer o estudo de custo direto. Vai fechar a conta, com certeza. Tá bom? E aí, depois desse segundo do custo, que vem nesta planilha, aí sim são os números exatos para a gente tomar a decisão. Agora sim, a gente fala, importa, não importa. Tá? Exatamente. Diga, Lina. É só porque a nossa empresa está bem nessa fase. A gente acabou de fechar a nossa planilha de pedidos, né? A gente acabou de aprovar nosso container. E o que a gente fez? A gente primeiro fez a planilha de precificação, e quando a gente voltou, né, quando voltou da China com os produtos que a gente tinha escolhido, nós nos assustamos primeiro porque a gente tinha determinado um valor de investimento inicial. Aí quando chegou, na quantidade que a gente tinha imaginado, veio um valor muito alto. A gente, então, vamos enxugar. Aí a gente, simples, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Aí mudou muito o valor unitário. E aí o que a gente fez? A gente jogou todos os valores finais de cada produto, a gente voltou para a nossa planilha de precificação, para conseguir entender o que tinha margem, o que não tinha margem, para a gente começar a fazer melhores escolhas do que a gente ia cortar, qual era a quantidade. Então, assim, a nossa planilha final, ela teve 3 versões. A gente acabou de aprovar em cima da terceira. Primeiro veio alta, depois veio muito baixa, mas aí a gente perdeu muita margem. Depois a gente chegou no meio do caminho, onde a gente ainda tinha margem, mas a gente precisou fazer essa escolha, onde a gente ia cortar em cima do que porque mudou, assim, o que a gente... alguns vieram com mais margem, outros com menos, então a gente precisou reavaliar, porque a planilha de precificação realmente era só um estudo bem inicial. Então a gente voltou para ela para a gente ter essa segurança de qual escolha. E aí a gente pensou, mas mesmo sendo um valor baixo, a gente está fazendo esse primeiro investimento, que é um investimento para a gente testar o produto, a gente ainda pensou assim, se a gente vender 50% do estoque, a gente ainda deixa um dinheiro muito legal e a gente ainda consegue pegar esse dinheiro, reinvestir. Então, mesmo sendo um primeiro, a gente ainda não sabe como que isso vai acontecer, mas pelo nosso estudo, mesmo a margem caindo, algumas até acabaram ficando um pouquinho abaixo, né, do 8 que a gente esperava, mas a gente trouxe mesmo assim para testar, porque a gente entende que no segundo pedido
a gente vai buscar essa margem melhor, caso o produto realmente responda como a gente espera. Então, a gente ficou fazendo isso, foi um lá e cá, para a gente chegar dentro da nossa capacidade de investimento, porque se a gente pudesse investir muito mais dinheiro agora, a gente teria melhor retorno. Então, a gente ficou ali dentro da nossa capacidade e do que a gente conseguiu da China, da nossa pesquisa. Então, ficou nesse vai e vem, a gente chegou no meio do caminho. Eu só queria trazer esse relato aí para vocês, porque a gente está bem nessa fase. Lina, perfeito, obrigado pela contribuição. E, pessoal, é exatamente isso que acontece. Então, existe essa planilha de pedido inicial, que é ali o filtro de corte, e é importante aquelas planilhas de precificação com as margens de cada um, para uma tomada de decisão, onde eu vou cortar? O que dá menos margem. Foi o que elas fizeram, escolheram o produto que dá mais margem e deram mais profundidade nele. Então, esses números são muito legais. Isso é realmente você importar com uma estratégia consciente, sabendo da toda a tua operação. A gente está aqui, não é para mostrar, importa isso, importa aquilo, que você vai vender, que não vai, é para vocês entenderem todo o jogo. Para que vocês possam estar fazendo isso sem a gente, de uma forma natural. Vocês vão olhar um produto e já vão falar, opa, isso aqui me dá margem, isso não dá, assim, bater o olho. Então, essa é a ideia que a Lina fez, é exatamente isso. Faz o primeiro estudo, opa, fugir um pouco do meu valor, beleza, vamos ajustar. E cada ajuste que a gente faz dentro de um pedido, se eu só exclui esse, os outros itens vão ser impactados, porque o rateio que ele tinha, puxava de custo para ele, vão ser diluído para os outros. Então, tem gente que fala assim, não, esse aqui não fechou. Desses 10, um não fechou, corta ele que o resto está tudo ok. A hora que corta ele, todas essas despesas vão para os outros 9. Aí você fala, mas por que aumentou? Porque as despesas estão ali, vocês viram ali como que são, as despesas aduaneiras são altas. Então, quanto mais SKU, mais dilui essas despesas. Isso é o intuito de mostrar para vocês o quanto que isso impacta. E aí, esse relato da Lina é legal que, mesmo fazendo tudo isso, enxugando e adequando com o valor de importação delas, a conta fecha. Então, isso é legal. E aí, já olhando a visão, Lina, o tanto que se pode ajustar. Então, você está aí, já com esse cálculo, previsão já orçamentária, eu vendi 50%, já paguei meu custo, eu vendi os outros 50%, eu posso dobrar meu pedido futuro. Sem dizer que pode te instigar a realmente injetar um outro capital. Opa, não é isso aqui, vou pôr capital. Vou injetar aqui um dinheiro a mais. E aí, o seu negócio começa a virar, assim, um tratorzão gigantão, assim, andando com margens boas. Isso que é o legal. Lina, primeiramente, parabéns aí, que demonstra que vocês estão fazendo o dever de casa, né? Toda essa estratégia que você contou aí. E vou até um pouquinho mais profundo nesse quesito de vender a metade e já recuperar o investimento. Muitas das vezes a gente tem um medo muito grande de algum produto encalhar. Se a gente olhar ele isoladamente, aquele produto encalhado, a gente vai sentir essa dor do prejuízo. Mas quando você olha a tua operação como um macro e você entender que o outro produto já cobriu aquele ali, você sente mais confortável de avançar. Porque a gente vê muita gente muito travada, às vezes fica assim, e esse produto, será que vou ou não vou? E aí ele trava de uma tal maneira que ele não segue nem aquele que ele tem muita certeza que vai vender bem. Mas você enxergando a tua operação macro, entendendo que, opa, metade, cara, vender metade é muito rápido. E você está no 0 a 0 já com a metade, ele te dá uma segurança muito maior de seguir com o teu processo de importação. Então, esse teu olhar tá de parabéns, é bem bacana mesmo, tá? Tá fechado teu microfone, Fernando. Opa, pessoal, dúvidas sobre... Acho que ficou assim, deu para entender bem sobre a operação. Então, o processo, só para relembrar, né? A gente vai primeiro aqueles estudos de custo, a partir do garimpo, vai chegar ali, olhar os produtos, definir minha estratégia. O que é o produto boi de piranha, qual é o produto que eu vou acentuar mais, que ele me dá mais margem, produto ticket médio, alto, aquela divisão estratégica dentro para a gente pensando na venda posterior. Defini isso, montei o pedido, a planilha lá de pedido que vocês receberam, vou mandar para lá, a China vai fazer todos os estudos, vão retornar, se não tiver nenhuma observação nos SKUs,
o escritório já faz automático e já manda para vocês o estudo de custo. Ali sim, aí vocês vão fazer essa análise que nem a Lina fez. Opa, fechou o valor, não fechou, ficou alto, não ficou? Fazer os devidos ajustes, fez uma vez, pode fazer outra vez, ajusta daqui, ajusta dali, opa, agora ficou do meu contento. A gente segue o próximo passo. Aí o próximo passo é gerar invoice, fazer o pagamento na corretora, e aí sim, está todo o processo realmente da importação, formalização da compra, tá? A gente vai acompanhando, quando vocês entram nesse estágio, é montado um outro grupo, que aí é o grupo Import, aí a gente mantém a parte mentoria no nosso grupo, que a gente tem, cada um de vocês tem. É criado o grupo Import, onde nosso escritório está junto também. Aí ali a gente vai acompanhando toda a operação de vocês, só falando de importação. A mentoria está aqui nesse outro grupo. Desculpa. Import está nesse outro grupo. Aí a gente vai seguir tudo por ali. Aí todo o caminho, passo a passo, como pagar, como paga, quais são os passo a passo, a gente vai alimentando tudo quando vocês chegarem nesse estágio. Desculpa que deu uma tosse aqui. Vamos lá. Dúvidas? Tudo ok? Marcelo, dúvida, Marcelo? Eu só preciso de 10 produtos, só isso. Isso. Com a margem, é só isso, tá vendo? Vou te Eu falar. só preciso de 6 números. Aí, tá vendo? Tá fácil, nós estamos perto aí. Tem pessoas que trazem 5 SKUs depois da Não, profundidade. E tem pessoas que trazem 80. Depois Não, é muito. descabela para pôr isso para rodar. E depois vai ter que chorar para poder fazer um filtro, porque você imagina da profundidade em 80. Meu Deus. É muita coisa, muita coisa. Então o detalhe é assim, a gente saber quais os caminhos e vocês terem todas as ferramentas. A gente está aqui para dar as ferramentas para vocês. Aí a parte de energia, a gente não pode fazer para vocês. Então a gente entrega 100% da nossa parte, mas a gente sabe que é só 50%, porque os outros 100% depende de vocês. Então aí depende de cada um colocar a tua energia aí nessa parte de achar o produto, alimentar paralelamente o Mercado Livre. Não pode deixar esperar uma importação chegar com uma conta zerada, vai ser muito ruim para você escoar. Então, vai entrar em correios, é chato, é demorada a entrega, tem pouca relevância. Então, vocês têm que seguir esse passo a passo aí, e aí só depende realmente de vocês, tá? A gente está aqui para auxiliá-los. No que for preciso, a gente caminhar junto, mas essa parte realmente é com vocês. Ok? Pessoal, finalizando o nosso tema de hoje, alguma outra dúvida que não seja do tema, ou que ainda seja do tema que vocês tenham para a gente fechar a noite, finalizar? Pode ser Mercado Livre, dúvidas sobre o 688, dúvidas sobre questão da empresa, o que for. Estamos aqui abertos para vocês. Queria ouvir um pouco o Fábio. O Fábio está quieto hoje. Rapaz, eu estou pensando só pensando, analisando e falando o que o Marcelo falou aí. Só estou esperando os 10, né? Os 10 produtos aí, vocês mandarem pra gente. Só isso mesmo. Porque aquele site é chato, cara. Que site chato de pesquisar. Tinha que ser da sua terra, né, Luiz? Tá mudo aí. Tá mudo, seu tá mudo. Saindo teu áudio, Luiz. Oi, voltou, né? Fábio, chato é os meus boletos vencerem, eu não saber de onde vou tirar o dinheiro para pagar. Agora, aquilo ali é mole. Você entende a língua, né, cara? E pra gente que não entende, é uma luta aquilo ali, cara. Eu só tenho essa cara de chinês, mas eu sou tão analfabeto igual você no idioma lá, tá? Então, a gente tá igualzinho. Tá certo, vamos garimpando. Ô, Fábio, o 688 é chatinho, sim. Mas depois, quando você pega os atalhos dele, a navegação flui, tá? Inicialmente é ruim, só que aí é o tempo de energia que você está colocando. E aí, a gente reforça esse, vou chamar de método, né? Mas essa dica. Não deixa para fazer um garimpo, por exemplo,
todo num final de semana. Separa um tempo por dia específico e faz um pouquinho, cria um hábito de fazer. Porque você fala assim, eu vou deixar sábado, eu tô livre. Não vou trabalhar, não vou para a loja, não vou fazer isso, vou ficar e vou tirar o sábado para fazer isso. Você vai ficar 1 hora na frente do 688, você vai querer quebrar tudo. Então, coloca 1 hora por dia do teu dia a dia semanal, que seja meia hora para você criar esse hábito. Final do dia, quando tiver mais tranquilo, ou de manhãzinha, acorda um pouco mais cedo e cria esse hábito. Você vai ver que vai ser mais prazeroso do que você colocar a energia um tempo só, porque realmente é ruim, está numa outra língua, e aí você está no SKU, começa a ver aquele monte, porque tem fornecedor lá que não acaba. Você digita, põe a foto de um produto, vem 300. É gigantesco o negócio, é gigantesco. E aí, se você colocar muito tempo naquilo, começa a embaralhar a cabeça, você vai ficar do jeito que você está aí, chateado. Coloca um tempinho ali por dia que você vai ver que vai fluir. Diga, Lina. A Lina deve dar alguma boa dica, porque ela já só deu de boas dicas hoje. Nada, é que a gente sofreu muito no início também, porque nas primeiras buscas, a gente não achava nada com margem, e aí bateu aquele desespero, até que nós somos 4, né? Então, a gente começou a setorizar. Eu, por exemplo, sempre ficava no Mercado Livre com a Avante Pro, então, buscando enfim, os parâmetros que o Mercado Livre a gente tinha que achar, mais de uma venda por dia, enfim, ficava vendo as informações do Mercado Livre. A Soraya, nossa outra sócia, ficava buscando ideias de produtos que a gente podia, então, ficava no ChatGPT, conversando com o ChatGPT, e catando, vamos ver isso, vamos ver aquilo, e ela ficava trazendo. E as nossas outras duas, elas ficavam no 688. E aí buscando, olha, achei essa vasilha, achei isso aqui, achei esse copo. Então, elas ficaram especialistas nisso, eu já conseguia ter um olhar bom para o Mercado Livre, a Soraya buscando novas ideias. Então, se você tiver algum sócio, fica cada um fazendo uma parte que também vai muito mais rápido. E aí a gente ia colando, não esquece colar o link, é bom testar. Porque colar o link naquela planilha, a gente teve um problemão, porque a gente colou errado, a gente não testou e depois a gente perdeu tudo, a gente teve que reiniciar a busca. Então, dá uma testada no link quando vocês acharem alguma coisa legal, que a gente fez alguma besteira, que a gente colou tudo errado. Deu muito trabalho para a gente achar tudo de novo. Então, checa o link. E a gente fez assim, cada um ficou meio que numa área, e aí começou a fluir mais rápido, aí deu uma felicidade quando a gente começou a achar as margens que a gente queria, e depois foi mais fácil. Mas no início a gente sofreu um pouquinho, mas dá tudo certo, eu espero. Essa dica da Lina foi maravilhosa, mas quem não tem sócio, gente, dá para fazer sozinho, tranquilo, tá? Porque eu viajei, aí a gente estava falando de correr, né? Aí a gente encontrou um casal ali de Ribeirão Preto. Aí estava, não, que eu moro no Rio, eu faço exercício, eu corro lá. Ele, mas aí no Rio é muito fácil correr, né? Que é bonito ali. Ou seja, a gente sempre contou mais desculpa para a gente. Não, quem não tem sócio, dá para fazer sozinho, não precisa culpar a pessoa que nem existe, tá, pessoal? Fica com o lucro boa todo, né? Estratégia da Lina, isso. Realmente olhar com outros olhos e focar. Se tem essa estrutura, tá aí o Marcelo aí e o Fábio. Um fica o 688, o outro vai para outro canto. Tá aí a Sinara, vai a Sinara, põe o Matias para ver outras coisas, põe o Raul para ver as outras. A dona Tânia pega ali também o Túlio e coloca ele para ajudar também. Vamos para frente. Que vocês precisarem, a gente está aqui também para auxiliar vocês. Tá aí o Rafael também, que precisar, a gente está aqui. Essa parte de ter realmente essa organização de time funciona muito bem. Então, você separar um tempinho por dia, você vai conseguir não deixar chato. E vocês vão ver, a hora que começar a achar produto, vai ter tanto produto que vocês vão querer importar que não vai ter dinheiro para importar. Pode ter certeza, te garanto isso. Você vai começar a achar tanta coisa que é melhor parar, foca em alguma coisa e segue. Porque senão, você nunca vai achar e vai ter 300 produtos. Que nem o caso eu cito aí do Lourenço. O Lourenço trouxe 80 SKUs. Quando chegou, ele se descabelou. E o moleque novo, tem 20 anos, tem 18 anos. Não tem 20 anos. Se descabelou. Eu falei, traz menos, mas eu queria trazer uma diversidade. E ok, tá bombando, e tá conseguindo fazer os 80 voar. Agora ele vai ter que pôr dinheiro para ou fazer um funil
e dá foco em 10, 15, dá profundidade. Porque vai trazer 80 de novo, 50, 100 de cada? Não vai fazer mais sentido. Ele vai ter que realmente dar profundidade para controle de estoque, impulsionar dentro da plataforma, ter boa relevância. Então, assim, dá para se achar muito produto, tá? É pôr realmente ali um pouco de energia e persistência, resiliência também. Depois vocês vão ver que é até divertido, Fábio. Você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças, não, 688. Pessoal, é isso. Obrigado por estar com vocês aqui mais uma vez. Espero que tenha aberto um pouco mais a visão para a importação, tenha fazido sentido aí todos esses números para vocês. Mais uma vez, isso daqui não é para forçar uma importação grande, não é para isso, mas é para vocês verem realmente todos os caminhos e as possibilidades do trabalho de vocês, de onde vocês podem alcançar, tá? E isso. Sucesso aí no garimpo de vocês. Quem já está importando aí, que nem a Lina já está no processo, o Rafael também já está. Daqui a pouco vem o Fábio, a Tânia, também a Sinara. Então, a gente está aqui para servir vocês. Se vocês precisarem, pode contar conosco, tá? Eu vou tirar aquela fotinha nossa aqui para a gente finalizar a aula. Vamos lá. Foi. Vou colocar o resuminho lá no grupo. O que a dona Tânia pediu já está lá, é só acessar ali e imprimir, dona Tânia, está tudo ok. E amanhã também a aula está disponível para vocês assistirem, tá bom? Pessoal, Boa noite, pessoal. excelente semana a todos. Obrigado pela Boa noite. companhia. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Boa Lina, por ter noite. compartilhado a experiência. Obrigada. Imagina, Valeu. se puder ajudar em alguma coisa, pelo menos com o que a gente está fazendo até agora, estamos aqui.